discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado, começou a ensinar na casa de oração. Muitos que os escutavam ficaram admirados e perguntaram: onde é que este homem aprendeu tudo isto? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz estes milagres? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E seus irmãos não moram aqui? Por isso não queriam saber dele. Mas Jesus disse: qualquer profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado da falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, com poder para expulsarem os espíritos maus. Deu ordens para não levarem nada pelo caminho, a não ser uma bengala para se apoiarem. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem da cidade. Se forem mal recebidos e o povo dali não quis ouvi-los, vão embora. Na saída, devem sacudir o pó das sandálias como sinal de protesto. Os discípulos então foram e anunciaram que todos deviam se arrepender de seus pecados. E eles expulsavam espíritos maus e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Deus nos abençoe nessa leitura. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 12. Eu tenho
Cristo Jesus me fez promessa de me buscar. Meu coração está ansioso, eu quero já voar. Foi muito grande o meu pecado, bem culpado sou, mas do seu sangue fui lavado, eu para a pátria vou. Nosso pensamento, irmãos, os versículos 10 e 11 deste capítulo 6 de Marcos. Quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem da cidade. Se forem mal recebidos e o povo dali não quiser ouvi-los, vão embora. Na saída, devem sacudir o pó das sandálias como sinal de protesto. Todos nós temos uma coisa em comum. Temos conhecido o fracasso. Nós já sentimos a angústia que vem de nossa inaptidão, que vem de nossa insuficiência, de nossa imperfeição. E para alguns de nós, mais do que os outros, nossas falhas nos têm marcado de um modo imperecível. Mas pelo menos aqui é um assunto em que todos nós somos especialistas. Focalizamos nossas faltas de maneiras diferentes. Claro, temos expectativas altas e exigimos o máximo de nós mesmos. Nós somos gente sincera. E nós queremos o melhor que Deus tem para nós e para o nosso mundo. Mas quando não conseguimos aquilo que aguardamos tanto que nós queremos conseguir, bem, sentimos-nos derrotados. É natural isso, o problema da existência humana. Ninguém consegue ter aquela perfeição que deseja. Nós desejamos, por exemplo, ser muito eficientes. E no fim de tantos dias, irmãos, nós apenas chegamos a reconhecer nossa ineficácia. O nosso desempenho na vida simplesmente não corresponde ao nosso ideal. Mas são nossos relacionamentos uns com os outros onde mais sentimos o insucesso da vida. Você já acordou no meio da noite para repassar de novo tudo aquilo que você tinha dito, tudo aquilo que você tinha feito a uma outra pessoa? Não me diga que eu sou o único que faz isto, não. E quem não tem uma lista, talvez bastante comprida, de pessoas que sentimos que nós temos desapontado? E todos nós, de um jeito ou outro, temos feito coisas lastimáveis contra os outros. Temos falado demais dos outros. Você levanta a mão e diz: eu não, pastor. Oh, seu mentiroso! Temos agido insensivelmente para com os outros. E talvez, pior de tudo, nós temos ofendido os outros sem querer. E às vezes sem perceber. Às vezes eu fico de boca aberta de saber, depois de passar tempo,
que eu tinha feito ou dito uma coisa aqui no púlpito que ofendeu alguém gravemente. E eu não fiz de propósito, eu nem fiz sabendo que eu fiz. Que é pior. Nossa oração é apenas um pedido lamentável. É a seguinte: ó Deus, até quando eu vou lembrar tudo disso? Tantas vezes eu gostaria de um jeito ou outro simplesmente apagar tudo aquilo lá no passado, mas não apaga não, gente. Mas mais do que nunca, irmãos, malogramos em nossa fé. E vocês sabem, não são os pecados pequeninos que nos derrotam, não. Nós achamos que é uma coisinha aqui, uma coisinha lá, um vício aqui, um vício lá. Não, Senhor. Sabe o que nos derrota? É o pecado de falhar em viver a vida como Deus a planejou. E não existe uma falha maior do que nossa incapacidade de comunicar aos outros aquele que nós temos recebido, aquele que nos tem sido dado. Por que acham? É tão difícil para nós simplesmente repartir aos outros o gozo e o encanto de estarmos em Jesus Cristo. Por quê? Nós carregamos dentro de nós o próprio segredo de vida e morte. E os povos podem viver eternamente se os introduzirmos a Jesus Cristo. Mas mesmo assim, sabendo tudo isto, nós recusamos fazê-lo. Não sei porque às vezes somos ocupados demais, ou somos medrosos demais, ou porque nós esperamos que alguém mais possa fazê-lo, ou pagamos o pastor para fazê-lo. É o dever dele comunicar o Evangelho aos outros. E outra pergunta: o que acontece quando nós tentamos comunicar este Evangelho precioso para os outros e falhamos, como Jesus falou que os discípulos iam enfrentar gente que não queria ouvi-lo e recusavam e mal recebiam? Quem não tem sentido a dor que vem de ser rejeitado, a dor pior que vem de ser ridicularizado? Deve ser este o fracasso mais angustiante de todos. Esta semana foi difícil para mim. Eu vivi nos meus sonhos a tragédia de Jonestown. Eu simplesmente não sei como entender aquilo. O grupo tinha tudo que eu fico sonhando para a Asa Sul. Uma missão que inclui todas as raças, todos os povos. Uma missão que inclui amparo às crianças, programa de médico para os doentes, programa de alimentação para os famintos, um programa, uma visão totalmente comunitário em que todo mundo simplesmente repartiu o que tinha e viveu tudo aquilo e no fim de tudo aquilo, pior crime da toda a história. Pode marcar, o século XX vai ser lembrado por suicídio voluntário daquelas mais de 900 pessoas. E por quê? Como a gente entende isto? Como nós vamos dizer isto? Ainda eu fico sonhando sobre a tragédia. Então o que nós vamos fazer com esses nossos fracassos? Como eu explico Jonestown, hein? Como eu entendo o negócio? Se você perdeu aquela série, deve assistir de novo. Acho que eles vão passar. Deve passar de novo. Eu sei, não sei. Vamos ver. Bem, deve ser confortador, tranquilizador, saber que nós estamos em boa companhia, pois Jesus fracassou. Este é nosso texto bíblico. Quando Jesus voltou para a sua cidade, é claro, ele queria que seus queridos, seus vizinhos, seus amigos na cidade experimentassem os que os outros em outra parte estavam descobrindo. Porque o mesmo poder, a mesma cura, o mesmo perdão, a mesma segurança que tinha sido revelado espetacularmente em outros lugares para outros povos lá de Galileia,
pudessem ser dados agora para seus queridos. Não obstante, Jesus não o conseguiu. Ele falhou nisto. Lemos. Jesus voltou com os discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado, começou a ensinar na casa de oração, quer dizer, a sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e perguntaram: onde é que este homem aprendeu tudo isto, hein? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz estes milagres? Ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Jesus se identificou abertamente como o Messias prometido e esperado por séculos. E o povo da sua cidade jamais pudera acreditar nisto. Afinal de contas, ele era apenas um deles, o carpinteiro, o filho de Maria. E outra coisa, a falta de estima própria deles, do povo da sua cidade, impossibilitou-os de aceitarem a ideia de que este carpinteiro local poderia ser o Messias. Sempre funciona deste jeito, não acham? Nossa falta de estima própria se manifesta em nossa negação dos outros. Nós afirmamos muito pouco os outros, porque nossa própria imagem é tão negativa. Outra coisa, ele era apenas um trabalhador entre eles. Ninguém podia crer que aquele homem que tinha uma oficina lá na esquina, pertinho da casa deles, que consertava as coisas quebradas, poderia ser o Messias de Deus, mandado por Deus mesmo para consertar os corações quebrados. Quem ia acreditar nisto? Não. Poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Claro que não. Assim pensava o povo. A rejeição em sua cidade natal marcou uma transição dramática no ministério de Jesus. Porque ali em diante, Jesus saiu para o meio do povo comum. É como João Wesley fez, né? Ele não ficou mais só nas sinagogas ou com o próprio povo judeu, não. Então a porta fechada de Nazaré, dos seus queridos, lhe fez abrir a porta de Deus e pregar as boas novas do Evangelho e do Reino de Deus para todos os povos em todos os lugares. Os montes, as praias, os barcos se transformaram em seu púlpito. O fracasso em Nazaré também marcou o início da missão dos discípulos. Jesus os enviou 2 a 2 para multiplicar o seu ministério. Deu-lhes a autoridade para fazer o que ele tinha feito. E de Deus muito mais, irmãos. E aqui nós estamos chegando ao assunto da noite. Jesus, com a memória viva de seu próprio fracasso lá na sua cidade com seu povo, Jesus ensinou os discípulos como enfrentar a derrota. Porque existem muito poucos ensinos de Jesus que podem nos ajudar mais. Porque uma vez em que nós descobrimos como viver com nossas falhas, então nós tornamos-nos pessoas abertas para comunicar a graça de Deus aos outros, para comunicar a permissão de falhar, a liberdade de falhar, para comunicar como usar criativamente nossa imperfeição humana. Talvez esse é o nosso maior problema, o que nós vamos fazer criativamente com esta nossa imperfeição humana. Versículo 11, Jesus disse: se forem mal recebidos e o povo dali não quiser ouvi-los, vão embora. E na saída devem sacudir o pó das sandálias como sinal de protesto. Devemos sacudir o pó das sandálias como sinal que nós temos sido aceitos por Deus. Nós temos aceitado o perdão de Deus. Nós temos aceitado o perdão de falhar. É um ato da graça de Deus.
Deixe-me explicar. A lei rabínica mandava que o judeu, em seu retorno a uma visita a uma nação gentil, sacudisse o pó daquela terra não hebraica, daquela terra pagã, dos seus pés. Assim era feito como testemunho contra o não crente, contra o pagão, contra o gentil. Mas não há nada disso aqui com Jesus, quando ele fala, usando aquela frase, porque aqui Jesus usou essa prática como a base para interpretar seu fracasso e também para dar aos seus discípulos um jeito terapêutico de tratar seus próprios insucessos. Porque Jesus sabia, irmãos, a importância de compreendermos como viver com nossa própria natureza falhada. Charles Kettering falou o seguinte: não é uma desgraça falhar. De fato, a arte de falhar é uma das maiores que alguém pode conhecer. A arte de falhar. O Thomas Edison foi um mestre na arte de falhar. Talvez um dos maiores gênios da toda a história, Thomas Edison. Mas vocês sabem que lá na oficina dele, lá em New Jersey, estava o laboratório dele no segundo andar. E quando ele estava fazendo as experiências sobre a lâmpada elétrica, ele fazia a experiência e falhava. E cada vez que falhava, ele jogava lá na janela dele fora o fracasso dele. E ficou lá fora um monte de fracassos de Thomas Edison, até ele voltando para casa e a sua esposa dizer: "Ô Thomas, fracassou de novo, hein?" E a cada esposa que gosta de dizer isso, não é? Bem, mas vocês sabem, o homem literalmente notou, marcou no seu livro mais de 10.000 fracassos. Sim, senhor! Atualmente ele pegou mais de 10.000 coisas e experimentou, fracassou, rejeitou e jogou fora. Mas uma vez acertou. Graças a Deus. Já pensou viver hoje em dia sem a lâmpada elétrica? E olha, ele falou sempre disso. Eu aprendi cada vez em que eu fracassei, eu aprendi um jeito de não fazer de novo errado. Cada fracasso dele era uma oportunidade de descobrir a lâmpada. E vocês sabem, somente Jesus Cristo pode nos ensinar esta arte, a arte de fracassar. Ser imperfeito não é pecado, irmãos, não. Mas sim, ser infiel. Rapidamente vamos ver 3 coisas, pelo menos, que vêm deste texto. Devem sacudir o pó das sandálias. Primeiramente, permite que não desenvolvemos uma fixação de falhar. Esse é o nosso problema. O mundo está cheio de perdedores que têm fixado tudo na vida em falhar mesmo. Porque a autoimagem de alguém que falha se torna inadvertidamente numa compulsão. Quando concentramos nossa atenção nelas, estas falhas nossas se transformam no foco de nosso futuro. E pode ser com a passagem do tempo que nós sentimos melhor fracassando do que sucedendo. E uma vez que o fracasso se torna um padrão em nossas vidas, então nós temos mais medo do sucesso do que da derrota. Tornamos-nos como nossas lembranças de sermos inadequados em vez de sermos aquilo que Deus deseja. Esse é um perdedor da vida e o mundo está cheio destes perdedores.
A imperfeição é uma bênção, porque a imperfeição, irmãos, podia ser a fonte de uma nova dependência em Deus. Por isso acho que parece que Jesus está dizendo neste nosso texto, dizendo aos discípulos o seguinte: vá para frente, não fique acusando a si mesmo do passado, não fique com culpa, não fique com remorso. Melhor, vá para a próxima oportunidade, dependendo como nunca de Deus. Então sacude o pó dos seus pés e vá para frente. Em segundo lugar, não tente ser Deus. Deus nos criou na sua imagem, e nós queremos e gastamos nossas vidas querendo ser igual a Ele, mesmo em tudo. Por exemplo, nós insistimos em viver as nossas vidas e até as vidas dos outros, especialmente de nossos queridos, conforme nosso desejo. E, portanto, tudo que não vai do jeito que nós queremos é um fracasso. Para sacudir o pó de nossos pés significa que nós temos que parar de querer ser Deus. Nós temos que começar a confiar em Deus e em seu amor para conosco, mesmo sabendo que nós somos falhas. É tão natural justificar as nossas falhas. Almejamos ser perfeitos como Deus, claro. Especialmente nós, os cristãos. Quem não quer ser totalmente a Cristo e viver uma vida totalmente dedicada a Ele? Claro que esse é o nosso desejo. E nós não admitimos o errado no meio de nós, e muito menos nos outros, né? Nós tememos em viver uma vida perfeita, perfeitos mesmo. Deixe-me perguntar, você já teve problemas com as outras pessoas, né? Você já teve problemas com situações? Você já teve problemas com os enigmas não resolvidos desta vida? Então não banque Deus, não. Sacude o pó dos seus pés e vá para frente confiando em Deus. O futuro é um amigo, não é um monstro, não. E finalmente, este texto bíblico é crucial para aqueles que nos circundam. Porque olha, irmãos, quando nós cremos que Deus nos ama, quando nós cremos que Deus nos quer bem, e você sabe, Deus nos quer bem mesmo. Você sabe que Deus nos quer bem de tal modo que Ele nos amou, de tal modo que enviou o seu próprio Filho. Quando cremos disso de Deus, que Ele cuida de nós, apesar de nossa imperfeição, então, irmãos, assim nós somos capazes de aceitar a imperfeição nos outros, as falhas dos outros, e os ajudar. Sacudimos o pó de nossos pés, irmãos, acredito, quando nos tornamos cientes do perdão de Deus em nossas vidas. Eu gostei. O Zé falou hoje que ele experimentou lá em 74, lá no Nordeste, o que aquela estandarte nossa tinha aqui, de João Wesley, o coração aquecido, né? Isso mesmo. E quando este coração, como João Wesley fez lá na rua Aldersgate, nos pega, irmãos, nós somos diferentes com os outros. Assim somos possuídos de um poder que o mundo necessita mais de qualquer outra. É a liberdade daquele cujos pés estão livres do pó. Isto não é uma arrogância humana que estou dizendo, mas melhor é confiança em Cristo.
E é isto que o povo de nossa vida precisa mais de qualquer outra coisa. Porque o mundo está literalmente louco, procurando um jeito de viver com o fracasso. E nós já o sabemos, porque ele tem acontecido a nós. E aqui é o segredo. Existe uma brandura, existe uma aceitação dos outros que vem da pessoa que tem enfrentado a carência e tem achado o perdão em Cristo Jesus. E que tem achado a libertação numa vida de segundas oportunidades. Estava falando com minha esposa esta semana, como é bom na vida agora. Antigamente eu vivia tão angustiado por causa do moralismo. Eu tinha medo se tudo não ia exatamente como eu achava que deveria, tanto na igreja como na vida da minha família, como todo mundo ao meu redor. Eu ficava apavorado. Mas não é nada disso, irmão. Nós estamos para confiar em Deus e deixar nossos queridos nas mãos de Deus também. Porque há uma receptividade, há uma sensibilidade daqueles que têm experimentado o fracasso. Tão difícil para me pregar este sermão, porque parece que o pastor está simplesmente dizendo que nós podemos viver de qualquer jeito e não nós queremos voltar de novo para nem admitir que existe o fracasso. Nós queremos viver num mundo de fantasia, de ilusão lá em cima, onde não existe estas coisas. Eu compreendo, está escrito no rosto de cada cristão. É disto, o significado de Cristo na vida de alguém. É disto o significado de Cristo no semblante de alguém. Porque a falta tem suavizado nosso criticismo severo, nosso julgamento dos outros. O resultado disso é que agora nós estamos prontos para ajudar aqueles ao nosso redor que estão malogrando na vida. Nossa carência nos guiou a Cristo. E por causa disso nós podemos usar esta carência nossa para promover e afirmar os outros. O povo está, eu acho, mais do que pronto para receber o perdão de Cristo, para começar de novo. Mas eles pensam que eles são os únicos deste mundo que têm falhado tanto. E nós, irmãos, perpetuarmos a mentira, recusando ser vulneráveis com nossos próprios defeitos, como nós fazemos, então nós teremos os fechados na prisão de sua própria culpa, de sua própria autoacusação, talvez para sempre. A melhor coisa que eu posso oferecer para vocês como pastor desta igreja é vir aqui domingo após domingo e confessar meu pecado perante vocês. Ser vulnerável. Vejam seus pés. Tem algum pó neles? Então sacude os fracassos do passado. Sacudem o incompleto, a ineptidão, a insegurança. Sacudem seus pés. Porque vamos viver perdoados por Cristo, vamos viver aceitos por Deus, vamos viver a vida nova, a vida em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Nosso Deus, nossa Pai Celeste, damos-te graças por Tua Palavra, especialmente este acontecimento lá em Nazaré. E, ó Pai, nós não queremos ficar como a família de Jesus e seus amigos lá em Nazaré, não acreditando nele. Mas ajuda-nos, ó Pai, num jeito fácil de fé, de crer no Senhor e ter a vitória sobre o que nos atrapalha nessa vida, nossa imperfeição humana.
Confiamos no teu amor para conosco, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém.